E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado da Universidade Federal de Santa Catarina com mais uma videoaula no capricho para você que está aí na luta, no estudo do cálculo 1. E hoje o tema é muito legal, a gente vai falar sobre derivação implícita. A gente vai aprender assim, mesmo em algumas situações, quando eu não tenho a cara da função, como é que eu posso fazer para derivar de repente uma expressão com x e com y. Tá? O y é uma função de x, só que ele não está isolado, entendeu? E o que dá para fazer nesse caso, como é que a gente pode trabalhar nesse caso? Tá? Então, vale muito a pena a gente... E, claro, aquele pedido, você que está acompanhando a coleção, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, comenta, curte, compartilha, divulga para os seus amigos, tá? Que o canal, com certeza, com a tua ajuda, pode crescer muito mais. Bom, queridos, primeira coisa, então, vamos entender o que está acontecendo quando a gente fala em derivação implícita. Tá? A situação é a seguinte, até agora a gente está trabalhando com derivada de uma função explícita. O que significa isso? Que a gente está dando a cara da função. A função f de x igual a seno de alguma coisa. F de x igual a exponencial de alguma coisa. Entendeu? Isso é função explícita, porque eu estou explicitando a função, eu estou dando a cara da função. Tá? Só que muitas vezes, em muitas aplicações, aí, a gente não tem a cara da função. A gente tem apenas uma relação entre x e y, e essa relação a gente sabe que define uma função. De repente até vocês podiam falar, professor, mas tudo bem, aí é só isolar o y. Não é verdade, só que dependendo da situação, isolar o y pode dar muito trabalho. Não vale a pena, é melhor trabalhar direto nessa relação entre x e y. E vocês vão ver, gente, esse conteúdo é muito legal, esse conteúdo é surpreendente, porque apenas com a relação a gente consegue achar derivada, a gente consegue achar a inclinação da reta tangente. Tá? Então é muito legal, é muito útil saber trabalhar bem com derivação implícita. Tá bom? Então o que está acontecendo? A princípio, a gente não vai ter a cara da função. A gente vai ter apenas uma relação entre x e y, e a gente sabe que essa relação entre x e y define uma ou mais funções. Tá? Dependendo da situação, eu posso ter aí 2, 3, 4 funções. Tá, mas vamos começar com um exemplo, então, porque com exemplo acho que tudo fica mais claro, Então, olha só, gente, imagina a seguinte situação. Eu tenho apenas essa relação entre x e y. Tá? Vamos colocar aqui, 2x ao quadrado mais y quadrado igual a 9. E daí, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que tem muita gente que vai ficar perdido, Professor, o que está acontecendo? Professor, o que é isso? Se a gente tiver um pouquinho de conhecimento de GA, se a gente lembrar um pouquinho da nossa querida aula de GA, a gente vai lembrar que isso é uma elipse. Tá? No plano, no R2, isso define uma elipse. Vou até fazer o seguinte, até colocar o gráfico aqui que eu já plotei no GeoGebra. Tá? Aqui está o gráfico dessa elipse. E daí, gente, pensando, isso não é uma função, naquela nossa definição de função de pré-cálculo, não é, porque eu tenho uma situação assim, eu tenho o x, ele tem um y aqui e ele tem outro y aqui. Isso não se admite. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, essa relação, se tu parar para pensar, ela vai definir duas funções. Eu tenho a parte, vamos colocar aqui, eu tenho a parte superior, isso define uma função aqui, e eu tenho a parte inferior, define outra função aqui. Tá? E eu não quero... Tudo bem, nesse caso isolar o y é fácil, O que eu ia ter aqui? Eu ia ter y quadrado igual a 9 menos 2x ao quadrado, passa a raiz e está feito. Tá? Só que eu não gostaria de isolar o y, eu gostaria de trabalhar direto nessa relação e ver se eu consigo, por exemplo, obter... gente, isso que a gente quer, entendeu? Eu quero ver se eu consigo obter inclinação da reta tangente num determinado ponto dessa curva. Tá? Por exemplo, esse ponto aqui que eu marquei, a gente está vendo que é o ponto 2, 1, x vale 2, o y vale 1, e eu queria saber, eu sei que vai passar uma reta tangente aqui,
né? A gente está vendo aqui que ela tem inclinação negativa, inclusive. Mas quanto que vale essa inclinação? Sem precisar isolar o y. Tá? Trabalhando nessa relação que a gente tem, né? Como é que eu posso achar a inclinação da reta tangente? Como é que eu posso achar a derivada, né? Lembra aquele nosso dicionário? Nesse ponto aqui. Tá? E é basicamente isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente vai trabalhar assim, vários exemplos, inclusive esse vai ser o primeiro que a gente vai trabalhar e, na verdade, vocês vão ver, gente, que não tem mistério. É só tu entender bem a ideia, é só tu entender bem o que está acontecendo. Bom, galera, bora lá então? Bora trabalhar com esse exemplo especificamente primeiro. E o que a gente quer ter? A gente quer ter uma expressão para derivada, né? A gente quer descobrir, lembra que o y é uma função de x, tá? Só que ela está implicitamente dada por essa relação. E eu gostaria de saber uma expressão para y', né? Calcular quanto é que vale a derivada da função y, ok? Então, qual que é o segredo? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte, gente, a gente vai derivar os dois lados dessa expressão, tá? Nesse caso, derivar o lado direito aqui vai ser super fácil, super simples, porque eu tenho uma constante, né? Constante todo mundo sabe quanto é que vale a derivada, pelo menos espero que sim. E aqui eu tenho uma expressão um pouquinho mais complicada que eu vou ter que trabalhar um pouquinho para fazer a derivada, tá? O importante, gente, é tomar cuidado, muito cuidado com uma coisa. Um erro assim, ó, muito comum que eu vejo que vários alunos cometem é que eles vão derivando como se fossem duas variáveis, sabe? Então aqui o cara, professor, já sei, regra do tombo, aí o cara vai dizer que é 4x mais 2y. Isso está errado, gente. Isso está errado, a pessoa já errou. Né, professor, eu tinha pensado bem isso. Pois é, tu está pensando errado. Por quê? Porque é importante lembrar, é fundamental lembrar, gente, nesse caso, que o y é função. O y, na verdade, é uma f de x. Tá? Então, o que eu vou ter aqui, né, se tu parar para pensar, é uma composição de funções. Né? Eu vou ter, por fora, né, eu vou ter x ao quadrado, tudo bem? E por dentro eu vou ter o y, que é uma função também. Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente. O y é uma função de x e isso eu vou ter que levar em consideração na hora de fazer a derivada. Tá? O que eu recomendo até, pelo menos nesse primeiro exercício, é a gente fazer assim, ó, no lugar do y, escreve f de x. Né? Que daí tu não vai esquecer. Tu não vai esquecer que na verdade o y é uma função. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, vou fazer isso, tá? No lugar do y, vou escrever f de x. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vamos lá. Isso aqui vai ficar 2x ao quadrado mais f de x, né? O y é uma função de x, não esquece. F de x ao quadrado é igual a 9. Tá? Única coisa que eu fiz, única coisa que o tio fez, reescrever. Né? Eu reescrevi o y como f de x para não esquecer que, na verdade, o y é uma função. E agora sim, né? Agora que eu reescrevi, o que eu vou fazer? Agora eu vou derivar. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, derivando. Vamos derivar os dois lados. E é isso que a gente tem que fazer nas questões de derivação implícita, tá? Derivar os dois lados da expressão. Então, derivando. Agora a gente vai se divertir. O que a gente vai ter? Vamos lá. Vamos que vamos. Então, eu vou derivar primeiro o lado esquerdo, né? Que é o mais complicadinho. Aqui eu uso regra do tombo, né, gente? 2x ao quadrado, a gente sabe, tomba o 2. Então, isso vai dar 4x. 4x. Mas, agora que tem que tomar cuidado, galera. Agora que é o ponto, porque assim, ó, o que eu tenho aqui é uma composição. Beleza? Eu tenho uma função, ó, vê se vocês conseguem ver isso, visualizar isso. Eu tenho uma função que está por fora, que seria x², e eu tenho uma função que está por dentro, que é f de x. Né? E composição, como é que a gente deriva mesmo? Cadeia, regra da cadeia, né? Então vamos usar o nosso amigo Chaim. Até eu recomendo assim, gente, quem não viu, dá uma olhadinha com calma na regra da cadeia, que vai ser fundamental na derivação implícita, tá? Então eu vou fazer a derivada da composta aqui, vou usar a regra da cadeia.
Como é que era a regra da cadeia mesmo? Vamos lembrar? Derivada da função de fora aplicada na de dentro, vezes o que mesmo? Derivada da função de dentro, tá? Então, vamos fazer com muita calma nessa hora, vamos lá. Ó, a função de fora é x², né? Função de fora é x². Então, derivada da função de fora vai ficar 2x, só que eu não vou escrever 2x, porque é a derivada da função de fora aplicada na de dentro. Então, no lugar do x, eu vou botar f de x. 2 vezes f de x vezes a derivada da função de dentro. Ah, professor, mas eu não sei quem é a f. Não tem problema, a derivada da f é f', tá? Então, vezes a f' de x, tudo isso vai ser igual à derivada desse lado, né? Derivada desse lado é 0. Vai colocar 9, né? Derivada da função constante é 0. Tá bom? Então, o que a gente fez? A gente derivou dos dois lados e a gente tem uma expressão ali com f'. E é isso que a gente queria, gente. Agora, se tu quiser, tu pode até voltar para y, ok? Lembra que o y é a função de x, né? Então, voltando para y, eu vou ter isso aqui, ó, 4x mais 2y, y' igual a 0. Né? E agora a gente pode trabalhar um pouquinho para isolar o y', né, gente? Isolando o y', vamos ver como é que vai ficar aqui. 2y', vamos fazer passo a passo, com muita calma, igual a menos 4x, tá? Passei esse termo para o outro lado, e agora o 2y passa dividindo, né? Então, no final das contas, o que eu vou ter? Final das contas, eu vou ter que y' é igual a menos 4x dividido, tudo isso dividido por 2y. Né? E a gente conseguiu obter uma expressão para a derivada da função, tá? Inclusive aqui a gente pode simplificar, né, gente? Tá? Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar, no final das contas, menos 2x sobre y, né? Essa é a expressão para a derivada da função. E o interessante que a gente vai ver, logo em seguida a gente vai ver a interpretação geométrica disso, né? E o interessante é tu lembrar que tinha na elipse, isso é uma elipse, né? Representa a elipse. E na elipse eu tinha tanto a parte de cima como a parte de baixo. Ela definia duas funções, lembra? E essa derivada, essa expressão que a gente achou, cara, isso é surpreendente, isso é muito legal. Essa expressão que a gente achou vale tanto para a parte de cima como para a parte de baixo. Em outras palavras, se eu colocar um ponto da parte de cima, eu consigo achar a inclinação da reta tangente. E se eu colocar um ponto da parte de baixo, da mesma forma. Tá? Então, a minha expressão é essa, ó, y' igual a menos 2x sobre y. É isso que a gente queria calcular com a derivação implícita. Bom, galera, vamos pensar então um pouquinho na geometria da coisa, né? O que a gente está calculando na prática, o que a gente está calculando de verdade. O que a gente acabou de fazer? A gente fez a derivação implícita da relação, né? A gente derivou do lado esquerdo, derivou do lado direito, trabalhou um pouquinho a expressão, e aí a gente chegou nisso aqui, ó. A gente chegou no y', né? Uma relação bem legal, y' igual a menos 2x sobre y, né? Essa foi a relação que a gente encontrou, tá? Menos 2x sobre y, e é com essa relação que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Aí, como eu falei, né, o que representa isso geometricamente? O que isso está dizendo para a gente? Olha só que legal, gente, aqui eu tenho a minha elipse, né? Como eu falei, eu tenho uma função definida na parte de cima e eu tenho uma função definida na parte de baixo. E tu escolhendo o ponto que tu quer trabalhar, essa expressão ela te dá tanto o resultado na parte de cima como o resultado na parte de baixo. Tá? Por exemplo, o que eu quero fazer aqui? O que eu quero fazer, né, lembra, é saber qual é a inclinação da reta tangente no ponto 2, 1. Tá? Até coloquei aqui, ó, a reta tangente está aqui. Né? A gente está vendo, né, gente, a inclinação é negativa dessa reta e eu gostaria de calcular quanto que ela vale. No ponto 2, 1, quanto é que vai dar a derivada, quanto é que vai dar a inclinação da reta tangente. Queridos,
Adivinha o que tem que fazer? O que tem que fazer é só substituir. Eu tenho o meu x do ponto, eu tenho o meu y do ponto, então eu vou pegar a relação que eu encontrei e vou substituir o valor do x e o valor do y. Então, no final das contas, isso vai dar quanto? No final das contas, vai dar, vamos ver, y' igual a menos 2 vezes o meu x do ponto, que é 2, dividido pelo meu y do ponto, que é 1. Tá? E, consequentemente, eu vou encontrar que a minha derivada, que a minha inclinação da reta tangente vai ser igual a menos 4. Tá bom? O legal é tu perceber que se eu pegasse um ponto aqui, a relação seria a mesma. Por isso que é uma coisa útil, gente, a derivação implícita, trabalhar com derivação implícita. É que às vezes tu fazendo uma conta em cima de uma expressão, de uma relação, tu está obtendo um resultado para mais de uma função. Dependendo da função que tu quer trabalhar, tu tem aquela formulazinha que se aplica para as duas. Tá bom? Então, como eu falei, esse menos 4 aqui o que é? Menos 4 é a inclinação dessa reta tangente nesse ponto da minha curva. Maravilha? Bom, queridos, chegou a hora da gente praticar, chegou a hora da gente resolver mais exercícios aí de derivação implícita e eu vou começar com uma questão clássica, tá? Então, eu estou assumindo que o y é uma função de x implicitamente definida por essa relação, ok? X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Aí é o seguinte, galera, se eu plotar essa relação no meu plano cartesiano, eu vou ter essa figura aqui, ó, dá uma olhadinha. E essa figura é clássica, tá? Ela tem até um nome, ela chama folho de Descartes, tá bom? É um formato de folha ali, então o pessoal chama de folho de Descartes. E daí o que eu quero saber do folho de Descartes? Eu quero saber primeiro uma expressão para y'. Eu queria, mesmo sem ter a cara da função, mesmo sem isolar o y, eu quero encontrar a derivada, uma expressão para a derivada. E segundo, gente, mais importante, eu queria saber a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, ó, tá? No ponto 3, 3. Intuitivamente já dá até para a gente ver que vai ser negativo, Porque eu vou ter uma reta tangente mais ou menos por aqui, ok? Então, vou ter que encontrar um número negativo, mas eu não sei quanto é que é essa inclinação, Então, primeiro, gente, trabalhar a expressão, derivar dos dois lados, lembra sempre isso, vou derivar dos dois lados. Lembrando, gente, importantíssimo, o y, na verdade, é uma função de x, Então, cuidado com isso, tá? Aí eu v'ou encontrar y', uma expressão para y'. Depois que eu encontrei a expressão para y', eu vou substituir no ponto 3, 3 para calcular a inclinação da reta tangente, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, um tempinho para vocês, muita calma, é um ótimo exercício, 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos para tentar fazer, pausa o vídeo e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, galera, bora trabalhar então, bora conferir o que vocês fizeram? Tá, primeiro passo, não esquece, importantíssimo, é a gente lembrar que o y, na verdade, é uma função de x, tá bom? Então, a última vez que eu vou fazer isso, no lugar do y, eu vou escrever f de x, porque daí eu acho que fica mais visual e não tem risco da gente errar esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos lá. Muita hora nessa calma. No lugar do y, eu vou colocar f de x. Então, reescrevendo, isso aqui vai ser x ao cubo, mais f de x, o y é uma função de x, f de x ao cubo é igual a 6x f de x. Tá bom? E a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele exercício clássico de derivação implícita, a gente vai derivar os dois lados. Tá? Então, vamos lá. Derivando... O que a gente vai ter? Você já deve estar com o exercício feito aí, vamos conferir o que vocês fizeram. Derivando dos dois lados. Vamos começar derivando pelo lado esquerdo, então, O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho x ao cubo. Bom, derivada de x ao cubo é tranquilo, Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A gente usa a regra do tombo, tá? Mas...
Cuidado agora, querido, cuidado que eu tenho uma composição. E composição a gente tem que usar o que mesmo? Regra da cadeia. Tá? Volta e meia, as questões de derivação implícita vão cair na regra da cadeia. Tá? Então, vocês estão vendo, né? A função por fora é x ao cubo e a função por dentro é f de x. Tá? Então, vamos lá. Derivada da função de fora vai ficar como mesmo? Vai ficar 3x ao quadrado, só que no lugar do x eu coloco f de x, né? Então, 3f de x ao quadrado vezes a derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro é f' de x. Tá? Só tomar cuidado para aplicar bem a regra da cadeia, né? Derivada da função de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da função de dentro. Isso é uma coisa que tem que estar bem treinadinho, a gente tem que estar no sangue. E agora a gente precisa também derivar o lado direito, né? Como é que a gente vai derivar o lado direito aqui? O que eu tenho aqui, gente, do lado direito? Eu tenho um produto, é isso mesmo, eu tenho um produto de duas funções. Tá? Eu vou pensar assim, ó, a minha primeira função está aqui e a minha segunda função está aqui. Tá? E vou fazer agora a derivada de um produto, ok? Então vai ficar como aqui? Derivada do produto, não esquece, é a derivada da primeira, como é que é mesmo? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, derivada da primeira, muita calma aqui, derivada da primeira, que é 6, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que vai ser o meu f'. Tá? Aqui eu apliquei cadeia, né? Composição de funções, então tem que ser a regra da cadeia. Aqui eu apliquei a regra do produto. Certo, gente? Dá uma conferida boa aí, que agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou abandonar o f de x e vou voltar para o y, tá? Que eu acho que daí fica mais limpa a expressão, né? Então, voltando para o meu y, isso vai ficar como? Isso vai ficar 3x quadrado mais 3y ao quadrado vezes y' é igual a 6y mais 6xy'. Tá? A única coisa que o tio fez, abandonei o f, aquela linguagem do f. A linguagem do f ela é boa principalmente quando tu está começando a resolver derivação implícita, né? Porque daí tu não erra naquela coisa de pensar o y como função. Tá bom? Mas depois de um certo tempo, com uma certa prática, tu pode até abandonar isso aí e começar a escrever y', tá? Aí o que a gente chegou, gente? Se a gente colocar o y em evidência aqui, né, vamos ver o que dá para fazer. Eu vou fazer assim, ó. Tudo que tem y' eu vou colocar para o lado esquerdo, ok? E o que não tem y' eu vou colocar para o lado direito. E eu já vou fazer o seguinte, eu vou colocar o y' em evidência também, né? Porque o que a gente quer, gente, no final das contas, é uma expressão para y', né? Então tem que isolar o y', tá? Aí vai ficar assim, ó, y', vamos lá, tudo que tem y' vem para o lado esquerdo, né? Que multiplica 3y² menos 6x, já colocando em evidência, ok? É igual a 6y menos 3x ao quadrado. Né? E agora eu já estou prontinho para dar uma expressão para o y'. Né? No final das contas, o que eu vou ter aqui? Ó, deixa eu fazer uma divisãozinha aqui, só para organizar a coisa. Então, no final das contas, eu vou ter a minha expressão que eu queria. Agora eu estou feliz, gente, porque agora eu descobri que o y' vale quanto, então? Vamos lá? Y' vai ser igual a 6y menos 3x², tudo isso sobre 3y² menos 6x, né? 3y² menos 6x.
Se eu parar por aqui, está ok, gente, está certinho. Só que ainda dá para fazer uma simplificação, né? Dá para dividir todo mundo, todos os termos, numerador, denominador, por 3. E daí eu vou ter uma expressão um pouquinho mais enxuta, né? E no final das contas eu vou obter o quê? Eu vou obter que o meu y' é igual a... Quanto é que vai dar aqui, gente? Me ajuda? Meu y' vai dar 2y, estou dividindo todo mundo por 3, tá? Dividindo todo mundo por 3 vai dar 2y menos x quadrado, tudo isso sobre y quadrado menos 2x. Tá bom? E essa é a expressão que eu queria para y'. Tu vê, a gente sem explicitar a função, sem isolar o y, a gente conseguiu encontrar uma expressão bem legal para a derivada, né? O y' vale isso aqui. E agora a gente está prontinho, gente. Essa é a coisa bonita, sabe, da derivação implícita. A gente está pronto para dar a inclinação da reta tangente nesse ponto 3,3. Né? Porque o que a gente está calculando, no final das contas, a gente fez conta, né? Mas a gente está calculando uma coisa concreta. A gente está calculando a inclinação de uma reta tangente. E no ponto 3,3, ó, eu tenho aqui a minha reta tangente. E essa inclinação eu posso calcular pela expressão que a gente encontrou. Basta fazer o quê? Basta substituir o 3 no lugar do x e o 3 no lugar do y. Né? Então, no final das contas, né, depois de muita luta, a gente está prontinho para dar a resposta final. Ó. Quanto é que vale o meu y'? Estou até sem espaço aqui, mas vamos lá, espremendo. O meu y' vai ser, vamos lá, isso vai dar 2 vezes 3, né? 3, né? Vou substituir o 3. Então, 2 vezes 3, que vai dar 6, menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. Tudo isso sobre 3 ao quadrado, que vai dar 9 também, menos 2 vezes 3, que vai dar 6. Né? Então, no final das contas, gente, isso aqui vai dar menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3, eu acabei de descobrir que essa inclinação da reta tangente é menos 1. Que meio de olho dá para perceber isso, né? A inclinação dela realmente, né? Ó, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui é que quando o x anda 1, o y anda 1 para baixo, né? Então, realmente parece, geometricamente, pelo desenho, que a inclinação dessa reta tangente é menos 1. Tá, gente? O que eu queria que vocês percebessem é como é poderosa essa ferramenta. Né? Quer dizer, a gente só trabalhando a expressão, a gente está calculando aí derivada, a gente está calculando a inclinação da reta tangente, mesmo sem conhecer a cara da função. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa ideia inicial de como fazer a derivada de uma função implícita. Mas assim, ó, agora é com vocês, hein? Muito trabalho, muito exercício. Pega as sessões ali que eu sugeri na descrição do vídeo, tá? Tenta fazer as questões, né? Exercício resolvido, resolve, compara a resolução, tá, gente? É só com muito trabalho, é só ralando muito, derivando muito, que a gente vai pegar bem a manha da derivação da função implícita, tá bom? Galera, muito obrigado mesmo pela atenção aí para você que está acompanhando toda essa coleção de Cálculo 1. Grande abraço e até a próxima!